E aí pessoal, meu nome é Daniel e aqui eu vou apresentar o padrão do projeto denominado Composite. Esse padrão ele tem como propósito organizar objetos do sistema em um formato de árvore, no qual ele vai permitir tratar esses objetos de maneira homogênea, seja esse objeto uma folha, ou seja, um componente que não tem descendentes, como um nó, um componente que possui descendentes, que podemos dizer também um objeto que é uma coleção de outros objetos. Então essa é a principal intenção desse projeto, que é tratar um conjunto de objetos como se trata um objeto individual, isolado, no caso uma folha, relacionando com a árvore. Então a sua aplicabilidade se dá em todas as situações em que um objeto pode ser uma coleção de objetos similares ou de outros. Nesse caso aqui temos um exemplo, um diagrama de classes, em que aqui nós temos a classe elemento, que essa classe elemento ela vai servir como interface para definir métodos comuns entre os objetos do sistema. Você pode ver que a classe folha ela herda da classe elemento, que a classe folha vai determinar os métodos de objetos que não possuem filhos ou descendentes, ou seja, dos objetos isolados. E temos também a classe composto, que irá definir métodos para os conjuntos dos elementos. Então, pelos relacionamentos, um composto pode conter também outros objetos do tipo composto, como também pode conter objetos do tipo folha, certo? Então, dado esse diagrama como exemplo, pode-se imaginar cenários reais assim, onde pode-se enxergar a aplicabilidade desse padrão. Por exemplo, departamentos de uma empresa, de uma organização. O departamento ele é composto de pessoas, certo? Mas também pode ser composto de outros departamentos. Por exemplo, um departamento financeiro de uma organização pode conter subdepartamentos, como por exemplo um subdepartamento de cobrança, subdepartamento de controladoria, subdepartamento de crédito, dentre outros, etc. Então, dentro desses subdepartamentos existem pessoas que, fazendo analogia com a estrutura de árvore, essas pessoas seriam as folhas e o departamento geral e os subdepartamentos seriam os nós, visto que o departamento geral tem descendentes, que são os subdepartamentos, e os subdepartamentos também têm descendentes, que são as pessoas, só que as pessoas não possuem dependentes. Então é essa analogia com a estrutura de árvore. Existem também alguns exemplos clássicos para esse padrão, assim, para essas situações, que é o exemplo de diretórios e arquivos. Um arquivo, como por exemplo o arquivo de imagem, é um arquivo de imagem. Você abre, visualiza. Só que diretório também é um arquivo na memória do computador. Só que ele é um arquivo diferente. Ele é um arquivo que contém outros arquivos, que também podem ser diretórios. Ou seja, um diretório pode conter um diretório que contém um arquivo, como também pode conter somente um arquivo. Então, é outra situação em que esse padrão pode ser enxergado o cenário de aplicação desse padrão, certo? Então, passando a aplicabilidade, vamos agora a um exemplo em código de como compor uma situação de aplicação do padrão Composite. Aqui nós temos as classes
iguais às classes, ao diagrama de classes do slide. Aqui nós temos nossa classe elemento, que é uma classe abstrata, e ela possui como atributo uma string denominada texto, e possui também um método em qual esse método ele imprime esse atributo texto na tela. A classe folha, que herda da classe elemento, ela possui apenas um construtor que recebe um parâmetro, recebe uma string com um parâmetro, no qual essa string vai ser atribuída ao atributo texto do respectivo objeto. Nós temos aqui também a classe composto, que herda também de elemento, e ele, além do atributo texto, ele possui um atributo que é um ArrayList, que é uma lista de elementos, certo? Porque um objeto da classe composto vai ser um elemento em que ele pode conter outros elementos, sejam eles também compostos ou sejam eles folhas. Então aqui nós temos um construtor que também recebe a string como parâmetro para definir o atributo texto e inicializa o ArrayList. Sendo que aqui nós temos dois métodos. Temos aqui um método add, que é para adicionar um elemento como seu descendente. E temos aqui uma sobrescrita do método getTexto, que no método getTexto original, no caso da classe abstrata, ele apenas imprime o atributo texto do respectivo objeto. Já nessa sobrescrita, além de imprimir o atributo texto do respectivo objeto, ele itera sobre os seus descendentes, chamando o mesmo método para eles, ou seja, chamando esse método sobrescrito, ou seja, de um descendente de um objeto dessa classe, ele vai chamar esse getTexto, que também vai imprimir o elemento, na verdade, o método getTexto do elemento. Se o elemento for um composto, ele vai chamar esse método getTexto aqui. Agora, se ele for uma folha, como folha não sobrescrevi o método, ele vai chamar um método original que apenas imprime o atributo texto na tela sem iterar sobre a lista, até porque folha não tem descendentes, ou seja, não tem uma lista de elementos para iterar. Então, dado isso, vamos à nossa classe main, que vai mostrar alguns exemplos de situação. Deixa eu limpar aqui. Nós temos aqui 5 elementos. Desses 5, 3 são com objetos de tipo composto e 2 são objetos folha. Cada um, como os seus construtores pedem um parâmetro string, eu estou colocando aqui, identificando compostos e folhas, certo? E aqui está o código de execução. Então, primeiramente ele vai chamar o método getTexto de E2, que vai imprimir o seu atributo texto. Em seguida, ele vai chamar um método add de E1, que é um composto, vai adicionar como descendentes E2 e E3, que são dois objetos folha, e por último chamar o getTexto de E1, que deve imprimir o seu atributo texto, como também os atributos textos de E2 e E3. Por último, temos E4, que também é um objeto do tipo composto, que vai adicionar como seus descendentes mais dois objetos de tipo composto, E1 e E5, e por último chamar o seu método getTexto, ou seja, ele tem que imprimir o seu atributo texto e em seguida chamar o método getTexto de seus descendentes. No caso, E5 não tem descendentes, vai imprimir apenas o seu atributo texto. Já E1 possui dois descendentes, então além de imprimir o atributo texto de E1, deve imprimir também na tela os atributos texto de E2 e E3, que são duas folhas. Dado isso, vamos à execução. Pronto. Aqui na primeira situação, ele deveria imprimir apenas o atributo texto de E2. O atributo texto de E2 é folha 1. Folha 1, ok. Isso aqui deu certo. Em seguida, ele deveria adicionar como descendentes E1, E2 e E3, e por último chama o método getTexto de E1, e com isso imprimir na tela o atributo texto de E1, de E2 e de E3. Composto 1 é o atributo texto de E1, ok. Folha 1
o atributo texto de E2 também é ok. E folha 2, o atributo texto de E3, ok, também deu certo. E agora o último teste, em que ele adiciona dois elementos compostos como descendentes e chama o método getTexto desse elemento composto. Então, ele deve imprimir na tela o atributo texto de E4, de E5, de E1, e como E1 possui E2 e E3 como descendentes, deve imprimir o atributo texto de E2 e E3 também. Bem, o atributo texto de E4 é composto 2, ok. O atributo texto de E1, composto 1, ok. O atributo texto de E2 e E3, folha 1 e folha 2, ok. E o atributo texto de E5, composto 3, ok. Aqui dá para perceber que, considerando o composto 2 como raiz, no caso E4 como raiz, ele de E4 ele desceu para E1, como E1 tinha descendentes, ele desceu para os descendentes de E1, imprimiu os descendentes de E1, para depois ir para o outro descendente de E4, no caso E5, composto 3, finalizando assim a execução do teste. Então é isso. Essa é uma introdução, uma explicação assim geral de como é o padrão Composite e seu funcionamento e um exemplo. Espero que tenham gostado e é isso.